Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Cruzeiro aumentou consideravelmente suas receitas com direitos de transmissão entre 2024 e 2025. No ano passado foram 104 milhões de faturamento. Já em 2025, 160 milhões de reais. Isso tem a ver com a colocação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, graças ao acordo com a LFU, além de reajustes já previstos no acordo entre os times do Campeonato Brasileiro e a Liga Forte União. Vale a lembrança de que 45% do bolo é dividido entre todos os participantes da LFU na Série A, outros 30% respeitam a classificação final do campeonato nas últimas 3 edições do Brasileiro, tem mais 25% baseados na audiência. Como o Cruzeiro foi terceiro colocado no Brasileiro desse ano, ele ficou com uma fatia bastante interessante desse percentual de 30%. Para completar, registrar que o Cruzeiro também pensa em melhorar receitas com publicidade, patrocínio master, entre outras novidades para 2026. Sócio torcedor também tem a expectativa de um aumento gradativo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quarta-feira, com muita novidade aqui na Samuca TV. Primeiro começando com o assunto Mineirão. Cruzeiro e Minas Arena caminham para fechar o novo contrato. A expectativa é de que até o final deste ano tudo seja definido para um vínculo até 2030. A Minas Arena ela apresentou uma oferta ao Cruzeiro. O Cruzeiro devolveu o documento com novos pontos e a conversa vem sendo tratada de forma positiva pelas partes. Algumas coisas, por exemplo, que devem acontecer: o contrato de 5 anos, um valor fixo a ser pago pelo Cruzeiro, independentemente da receita obtida com os jogos, e uma maior caracterização do estádio. Quem acompanhou, inclusive, o Cruzeiro fez ali algumas plotagens, né, no Mineirão, deixando o Mineirão com a cara mais do Cruzeiro, com mais cara de Toca da Raposa 3, como o torcedor gosta de chamar. Esse é um dos pontos que deve avançar bem. Então, está caminhando para que o acordo seja definido. E aí, claro, né, o Cruzeiro vai fazer aquele bloqueio das datas para se evitar. Claro que um ou outro show pode acontecer no gramado, mas a ideia é que o Cruzeiro seja aí muito bem atendido neste acordo novo que vai até 2030, últimos ajustes sendo costurados pelas partes. Esse é um ponto importante, tem toda a informação no nosso centraldatoca.com.br. Outra informação importante: o Cruzeiro aumentou em mais de 50% o faturamento com direitos de transmissão em 2025. Até o ano passado era aquele acordo da Globo para todo mundo. E agora, com a participação na Liga Forte União, o Cruzeiro ele deu um salto de 104 milhões no ano passado para mais de 160 milhões em 2025, hein? E a expectativa é de que vá aumentando cada vez mais. Por quê? 45% do valor que a Liga Forte União paga, esse valor é distribuído de forma em partes iguais para todo mundo. 30% é pela posição na tabela e 25% pela audiência. Informação, inclusive, que a audiência do Cruzeiro foi muito boa. Muito boa. E o Cruzeiro, se continuar nesta pegada de brigar na parte de cima da tabela, a gente está falando aí do desempenho, né? Pela posição na tabela, os 30%, o Cruzeiro, eles consideram os 3 últimos anos. Então o Cruzeiro teve terceiro lugar neste ano, 9º lugar ano passado e 14º. Então a média do Cruzeiro aí não tá legal, né? O Cruzeiro melhorando isso, a informação que eu recebi é que se o Cruzeiro, a audiência, o Cruzeiro já mostrou que foi muito boa. Internamente é esse o comentário. Se o Cruzeiro mantiver esse nível de desempenho, parte de cima da tabela, tem tudo para o Cruzeiro ficar atrás apenas do Corinthians, hein? No faturamento. Atenção para essa informação, hein? Se o Cruzeiro mantiver essa pegada de Campeonato Brasileiro, ficando ali, claro, né? O ideal é ser campeão. Aí, com certeza, vai ficar somente atrás do Corinthians. O Corinthians ganha mais pela audiência também, por aquele acordo, né? Que eles trouxeram o Corinthians e foi um grande trunfo da Liga Forte União.
Então, repetindo, se o Cruzeiro mantiver esse desempenho nos próximos anos, talvez já no próximo ano, o Cruzeiro tende a ser, na Liga Forte União, o segundo clube que mais vai faturar. Aí, contando desempenho e audiência do Cruzeiro, que é muito boa. Essa é a informação que a gente tem para passar para todos vocês aqui na Samuca TV. Uma outra informação importante, que a gente antecipou também. Léo Aragão, goleiro, muito próximo de ser emprestado ao Avaí, até o final da Série B de 2026. A negociação conduzida aí pelo Cruzeiro com a diretoria do Avaí. O Pedro Costa, o Pedrinho, que trabalhou aqui no Cruzeiro, ele é o diretor hoje do Avaí e foi quem conduziu a negociação aí com o Cruzeiro. E o Léo Aragão, então, próximo de ser emprestado. O Cruzeiro considera que é um goleiro que tem potencial, precisa trabalhar mais, vai ganhar mais minutos e por isso a negociação com o Avaí, que foi o 9º colocado na última Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro já tem aí a contratação do Matheus Cunha, que inclusive já foi até a Toca nos últimos dias aí para fazer alguns testes e vai se apresentar no dia 2 de janeiro para iniciar a sua trajetória. Goleiro que assinou pré-contrato, vem do Flamengo, sem custos, o reserva, e tem o Otávio aí como o terceiro goleiro do Cruzeiro. Por isso a diretoria entendendo que é importante este empréstimo do Léo Aragão, ele que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. Vamos lá sobre as negociações do Cruzeiro no mercado. A gente trouxe aqui ontem que o Cruzeiro tem 2 negociações, e negociações difíceis para serem destravadas. Mais uma tem um sinal mais positivo aí nas últimas horas. Acho que vai ficar para depois do Natal, mas caminhando do jeito que está, até o final do ano, o zagueiro Vitão tem tudo para ser jogador do Cruzeiro. Aquilo que eu trouxe, que era uma barreira, um empecilho, a questão ali dos direitos econômicos, ao longo do dia hoje a conversa avançou para que isso fosse solucionado. Então, as partes já deixaram ali tudo apalavrado, questão dos valores, percentual. O Cruzeiro deve pagar mesmo algo aí na casa dos 7 milhões de euros, é o que vem sendo discutido. E agora, os jogadores que vão para o Inter estão sendo contactados aí pelo Internacional. O Japa seria uma questão por empréstimo. Então, até uma informação que, dependendo, ele não terá os direitos econômicos fixados, ou então será um valor aí considerável, porque o Cruzeiro entende que a negociação ela acontece com um esforço muito grande e mostra que o Cruzeiro quer muito o Vitão, né? Para atender aí a um desejo do técnico Tite e para trazer um zagueiro que é disputado aí, o Flamengo ainda na cola nessa história. Mas então essa questão dos valores, do percentual, isso já superado neste momento e agora faltando a parte dos atletas. O Internacional se acertar com o Japa, que vai emprestado, e o Internacional se acertar com o João Marcelo. E o que eu sei é que o Inter já fez o contato para começar ali o entendimento. Então, esse é um ponto também que precisa acontecer para que o martelo seja batido e aí as partes avancem para uma troca de documentação. Se não acontecer nada de especial aí nos próximos dias, né? O Vitão tem tudo para ser realmente reforço do Cruzeiro para 2026. Mas, como não está no papel, troca de documentação e etc., vamos seguir nesta cautela de sempre que a gente trabalha aqui na Samuca TV, mas vai se aproximando mesmo de um desfecho positivo. O Flamengo tá ali, de olho. Tem uma outra proposta que foi feita, né, em termos, uma outra proposta que eu digo é uma proposta diferente, porque aí envolve abatimento de dívida e etc, e isso não agradou ao Inter. Então, é acompanhar, mas de fato, as coisas vão caminhando para um final positivo, para o Vitão ser jogador do Cruzeiro. E a outra negociação que todo mundo sabe,
e que se não der certo o Cruzeiro vai partir aí para um plano B, né? Envolve o meia Gerson, né? E eu estava buscando alguns detalhes dessa história. Ontem a gente trouxe que precisa voltar lá quem manda mesmo no Zenit. Acho que volta dia 26 ou 27. E aí o Cruzeiro deve fazer uma nova tentativa aí para entender, né, o real cenário. Somente aquele valor. Mas o jogador, ele vê com bons olhos retornar ao futebol brasileiro. Então não dá para compor de um outro jeito. E, claro, né, se você traz o Vitão, você ganha ali o Jonathan Jesus para entrar numa possível composição. E, além disso, teria que dar uma inteirada legal, né, de uma grana importante. A pedida foi de 40 milhões. Mesmo se reduzir, não vai reduzir para menos do que eles pagaram, né? Então... E olha lá que muita gente envolvida aí na história considera que uma redução grande assim em relação ao que eles pediram é difícil. Mas o Gerson nunca foi e nunca vai ser uma contratação fácil para se fazer. E se for caminhar para o desfecho ou para um avanço, será uma operação bastante complicada e que vai exigir esforço muito grande de todas as partes, hein? Aí, principalmente do Zenit, de diminuir de forma considerável essa pedida, e do Cruzeiro, né? Vamos colocar aí num cenário, o Jonathan Jesus, ele entraria sendo avaliado por quanto? Esse é um ponto. O Cruzeiro teria que inteirar mais o quê? Mesmo com o Zenit reduzindo a pedida, são valores que o Cruzeiro até hoje não pagou, né? Mas o fato é, o Cruzeiro quer muito o Gerson quer voltar ao futebol brasileiro, o Zenit não quer facilitar assim uma saída. Então, vamos aguardar. Tendo qualquer fato novo aí, a gente traz para todos vocês aqui na Samuca TV. Beleza, pessoal? Um Feliz Natal para todo mundo, que Deus abençoe sempre aí todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre aqui com a Samuca TV, com o nosso Central da Toca. A gente volta aí tendo qualquer novidade e mantendo essa programação. Lives somente no dia 5 de janeiro. O conteúdo aqui do canal a gente vai trazendo sempre. Eu vou viajar aí nos próximos dias, mas independentemente de onde estiver, podem ter certeza que vamos seguir aqui com as gravações primeiras do dia e quentes do dia na programação da Samuca TV. Tá falado, pessoal? Boa noite, Romano. Um abraço para você, ao Alexandre Simões, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia, desse 24 de dezembro, torcedor do Cruzeiro aguardando, né, pelo reforço, pelo presente, lembrando, em uma semana em que entra muito movimentada, com muitas notícias. E o Cruzeiro, pelo poder econômico que tem, pelo poder de investimento, por tudo que vem fazendo o Pedro Lourenço e também toda a diretoria nos últimos meses, no último ano, a coisa acaba complicando naquele momento de bater o martelo, de assinar. O clube que detém os direitos do atleta coloca o valor acima, sabendo que o Cruzeiro tem esse poder de chegar e comprar, mas você foi cirúrgico, Romano. A Itatiaia já vem atualizando a respeito do que o Cruzeiro tem como o próximo e muito próximo a ser oficializado. Vitão, zagueiro, pertence ao Internacional. E a manchete da turma do bate-bola: o Cruzeiro não entra nesse momento em leilão. Palavra da diretoria, o leilão está descartado. A gente sabe que hoje o Cruzeiro já buscava, né, na verdade, um zagueiro. No início da temporada teve aquela novela do Valentim Gomes do Vélez. O Cruzeiro chegou a oferecer quase 12 milhões de euros e o Vélez acabou recusando.
e depois o zagueiro acabou assinando com o Betis. Mas a Itatiaia vem acompanhando durante esta quarta-feira o desenrolar dessa negociação. O Cruzeiro fez sim uma oferta na casa dos 7 milhões de euros para contar com o Vitão, e cedendo o zagueiro João Marcelo, assim como o Vitão com os seus 25 anos, e o Japa iria por empréstimo, até pelos planos que tem o Cruzeiro para a próxima temporada. Reforços de peso, daqui a pouco a gente entra na outra pauta, que é o Gerson, mas Romano, o João Marcelo poderia ir para o Internacional, além dos 7 milhões de euros e o empréstimo do Japa. A oferta do Cruzeiro foi oficializada, foi formulada, está na mesa do Internacional e o leilão está totalmente descartado. No meio da tarde aparece outra informação, mas aí que vem do Rio de Janeiro, a Itatiaia com a sua equipe em cada estado, apurando, correndo atrás da informação, e o Flamengo aumenta a oferta para contar com o Vitão. Com isso, o Cruzeiro aguarda a contrapartida da equipe porto-alegrense e tendo, evidentemente, alguns planos B. O Cruzeiro tem vários jogadores monitorados. Esse é o trabalho espetacular que vem realizando o Joaquim Pinto, hoje diretor esportivo do clube. Fato é que o Vitão, que já passou, inclusive, pelo futebol europeu, pelo Shakhtar Donetsk, ele chegou a ficar muito próximo também na última temporada do Real Betis, e foi sondado por vários clubes também, como Besiktas da Turquia, como Porto, como Benfica de Portugal, e nesse momento é a bola da vez para, quem sabe, ser o primeiro reforço oficializado para a próxima temporada. Resta saber se o Internacional vai aceitar a oferta do Cruzeiro, com mais 2 jogadores que são importantes, inclusive no elenco celeste, ou se vai aceitar apenas ali a oferta do Flamengo, que também está em busca dessa contratação. Romano. Pois é, Alexandre Simões, eu estava acompanhando os nossos colegas do sul do Brasil. Essa situação do Vitão, ela é meio engraçada, porque é o seguinte: o Vitão já pode, a partir de janeiro, assinar um pré-contrato com quem quiser, porque o contrato dele com o Internacional termina no final do ano. E o Conselho Deliberativo do Internacional aprovou um orçamento em que o Inter prevê arrecadar, aliás, prevê não, ele precisa arrecadar 160 milhões de reais ao longo desse ano que ainda não terminou. Então, assim, o Inter está pressionado, mas está querendo, pelo jeito, fazer leilão, né? O Romano, assim, a proposta inicial que a gente teve acesso foi a do Flamengo, né? Com quem o Inter tem uma dívida aí de, acho que 4 milhões e 700 mil euros pelo Thiago Maia. O Flamengo oferecia no perdão dessa dívida mais 4 milhões, o que daria 8 milhões e 700. O Cruzeiro chega com 7 milhões de euros, mais o João Marcelo e o empréstimo do Japa, sem dúvida nenhuma, uma proposta do ponto de vista imediato, muito mais vantajosa para o Internacional, porque com o Flamengo ele pegaria 4 milhões de euros à vista, e parece que o do Cruzeiro é à vista também, né, Rubens? Sim. Os 7 milhões de euros, né? Então, para o Internacional, do ponto de vista imediato, é muito mais vantagem essa proposta do Cruzeiro, né? A impressão que eu tenho é de que a coisa deve estar muito bem encaminhada, até porque é um preço justo pelo Vitão, né? A gente não pode esquecer que no início dessa temporada, o Cruzeiro comprou do Flamengo o Fabrício Bruno, que termina o ano como o melhor zagueiro do futebol brasileiro, porque é o único que vai para a seleção. Né? O Danilo vai também, mas o Danilo vai numa dobradinha ali, zagueiro lateral, né? O Fabrício Bruno, o Cruzeiro pagou os mesmos 7 milhões de euros nele, ao Flamengo, no início da temporada. Então, quer dizer, é uma situação que eu não sei se o Flamengo vai oferecer alguma outra proposta ao Internacional, mas diante da situação do clube gaúcho, né, eu acho que a tendência é de que ele acerte com o Cruzeiro essa transferência do Vitão em definitivo. É uma situação assim, de que o Inter está precisando de dinheiro e a proposta, a não ser que o Flamengo tenha aberto a boca, né, aberto a carteira, né, Rubens? Porque a proposta do Cruzeiro ela é muito vantajosa para o Internacional. E lembrando o seguinte, muita gente pode falar assim, mas a ida do Japa, quem gosta do Japa está no Internacional, que é o Paulo Pesolano, que é o novo treinador do Internacional.
Então isso aí você pode ter certeza, tem dedo dele aí pedindo esses 2 jogadores. Fato é, Romano, que a gente vai aguardar o desenrolar hoje. A gente já, nessa data especial e abençoada do Natal, o Cruzeiro tem, né, todo o protocolo de contratação já definido, as conversas já aconteceram. O Cruzeiro hoje tem um departamento muito profissional, que tem o Joaquim Pinto ali como diretor esportivo, mas trabalhando efetivamente no Cruzeiro dia a dia, o Pedro Júnior e também o Pedro Lourenço. Vamos aguardar, até porque se o Internacional fizer esse chamado leilão, o Cruzeiro deve muito possivelmente recuar em termos de oferta para contar com o zagueiro. Lembrando, hoje o Cruzeiro tem ali no seu setor defensivo os titulares: Fabrício Bruno, Vidalba, tem o Jonathan Jesus, que termina a temporada na vaga do Vidalba, né, que acabou tendo essa lesão no tornozelo, mas vai iniciar o período de pré-temporada de forma normal na Toca da Raposa. Não teve nenhum tipo de procedimento cirúrgico que possa afastar o Vidalba nesse primeiro momento para o início da temporada. E o João Marcelo, além do Bruno, que é um zagueiro que o Cruzeiro tem depositado muita esperança, muita expectativa. Então, o João Marcelo, que é outro fator nessa negociação para a gente desenhar aqui para o ouvinte da Itatiaia. O Cruzeiro faz a oferta ao Vitão e tem também a possibilidade de ter o João Marcelo cedido ao clube porto-alegrense, e o João Marcelo aparentemente não vem desejando nenhum tipo de interesse em deixar o Cruzeiro e ir para o Internacional. E no meio de tudo isso, o João Marcelo não querendo ir para o Internacional, aí surge a informação que vem de Curitiba, que o Atlético Paranaense também está querendo um zagueiro e o João Marcelo estaria na pauta. Mas vamos aguardar a contrapartida do Internacional para saber se o Cruzeiro vai bater o martelo na contratação do Vitão, que não tem, né, todos os direitos econômicos ligados ao Internacional, tem outras partes também interessadas no meio de tudo isso. Por isso é uma negociação delicada e é um atleta que chama a atenção do futebol europeu desde a última temporada e seria um baita reforço ali para o Cruzeiro, para o setor defensivo. Lembrando o João Marcelo, né, antes da sua lesão, uma lesão bem delicada, multiligamentar no joelho direito, era titular absoluto, ao todo 66 jogos pelo Cruzeiro, 8 partidas só nesse ano. E eu sei que no próximo bloco tem a outra página, outra negociação. Mesmo que o Vitão possa ser o primeiro, tem gente ainda com a negociação voando baixo, tá, Romano? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.